Uma das piores coisas que pode haver para um homem que é considerado livre é viver com medo. O medo paralisa, o medo trava, não consegue avançar na vida, não consegue prosperar os seus caminhos. É porque vivem debaixo do medo. Sabe o que a Bíblia diz? Por que você tem que amar a Deus sobre todas as coisas? Porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Amém, gente? Juízes, capítulo 6. Pegue sua Bíblia. Diz assim o texto bíblico: porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Amém? Diga assim: os filhos de Israel fez o que era mal, e o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. A princípio, até aqui, nós leremos ainda um pouco mais, mas preste muita atenção. Todas as vezes que Israel foi disciplinado por Deus, foi porque eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Um filho, ele só é disciplinado por um pai quando ele faz o que é mal aos olhos do pai. A relação entre a disciplina de Deus e os seus filhos ou o seu povo está extremamente atrelado à prática de fazer aquilo que é mal aos olhos do Senhor. Semana passada, na quarta-feira, a Miriam trouxe uma palavra maravilhosa. Se você puder, volte lá e assista novamente. Ela estava explicando o período que o povo de Israel ficou cativo por 430 anos. E depois pecou novamente contra o Senhor. E ficou mais 70 anos cativos. A grande verdade é que tem muitas coisas que fazemos aos olhos do Senhor que é tido por mal. E nós acabamos entrando na disciplina de Deus. Acabamos sendo tratados pelo Senhor. E a disciplina, o tratamento de Deus é bem interessante. Porque biblicamente falando, tanto o cativeiro que Israel passou, ficou na Babilônia, no Egito, e no caso de Israel aqui, o texto que estamos lendo, que eles foram entregues aos midianitas, está extremamente claro que o povo de Israel abandonou a palavra de Deus, abandonou a presença de Deus. Primeiro, levantou altares. O que é levantar altares? Levantar altares para idolatrar é todas as vezes que alguém levanta ídolos no seu coração. Tira o lugar de Deus e põe alguns ídolos. E para alguns, o ídolo pode ser o dinheiro. Biblicamente falando, chama-se Mamon, um deus do dinheiro. As pessoas se colocam a servir nos nossos dias o deus dinheiro, Mamon. E elas abandonam o Senhor em detrimento de ganhar cada vez mais dinheiro. O projeto de vida principal é ganhar dinheiro. Existem outros que o ídolo são os prazeres da vida. E nesse afã
eles abandonam o Senhor. E os prazeres, eles são caracterizados em alguns níveis. Prazeres carnais, quando se busca prazeres sexuais. Quando se busca prazeres da carne, por exemplo, com a glutonaria, a pessoa, ela peca com a questão da comida. Ainda dentro de um aspecto de carnalidade, a pessoa, ela peca com o seu corpo, culto ao corpo, e ela frequenta a academia não para manter a saúde, mas para ter um corpo lindo, esbelto, e chamar a atenção com sensualidade, atraindo os olhares para si. Existem ídolos, por exemplo, que são levantados no meio esportivo, e as pessoas passam a idolatrar e a andar atrás de jogadores de futebol, artistas de novelas e dramaturgia ou cinema. Existem pessoas que andam atrás de cantores e alguns que idolatram de uma tal maneira. Por exemplo, eu não sei se você sabe, mas na Argentina tem uma igreja que ela foi construída para a adoração de Maradona. Essa igreja, ela foi consagrada a Maradona. E assim, existem muitos ídolos que são levantados. Isso tudo afronta a Deus. Existe um ídolo no meio dos religiosos que são levantados. E infelizmente, até no meio evangélico existem ídolos. Pastores que são renomados. E as pessoas andam atrás e querem autógrafos e tiram fotos. Cantores, bandas. Infelizmente é um mal que chegou até a igreja da nossa geração. Alguns que estão participando de premiações e que ganham prêmios Grammy e premiações e valores e se tornam objeto de adoração de muitas pessoas. Quando a Bíblia diz que eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, eles tiraram o lugar de Deus e colocaram algum ídolo. É onde nós temos que ter muito cuidado, irmãos. Nós que estamos na presença de Deus, precisamos dar o primeiro lugar da nossa vida. A Bíblia diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu intelecto, com toda a tua inteligência e com toda a tua força. Às vezes a gente lê errado, a gente diz colocar o Senhor acima de todas as coisas. Não. É amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua inteligência e de toda a tua força. Alguns colocam o relacionamento no primeiro lugar e abandonam o Senhor, o namoro. E infelizmente a nossa geração tem sido assolada, fazendo o que é mal aos olhos do Senhor. E o que aconteceu? A Bíblia diz que o Senhor permitiu que por 7 anos eles estivessem nas mãos do midianita. A disciplina foi o Senhor os entregar nas mãos de seus inimigos. Versículo 2. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, nas cavernas e as fortificações. A Bíblia está dizendo no versículo 2 que eles viviam debaixo de um medo, aterrorizados por causa dos seus inimigos. Qual a consequência da disciplina de Deus de permitir que os inimigos os alcancem? Porque fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Eles vivem com medo. Eles vivem aterrorizados. E aí eles começaram a viver escondidos.
nas cavernas, nos montes e nas fortificações. Uma das piores coisas que pode haver para um homem que é considerado livre é viver com medo. O medo paralisa. O medo trava. Eu conheço gente boa, gente que é muito capaz, mas vive com medo. Não consegue avançar na vida. Não consegue prosperar nos seus caminhos. E não é porque não tem condição, Fran. É porque vivem debaixo do medo. Toda vez que nós fazemos o que é mal aos olhos do Senhor, vamos viver com medo. Sabe o que a Bíblia diz? Por que você tem que amar a Deus sobre todas as coisas? Porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando você ama a Deus de todo o teu coração, com todo o teu intelecto e de toda a tua força, você não sente medo de viver, você não tem mais medo da morte. Porque, biblicamente falando, vamos ser honestos, tem 4 coisas que pode te gerar muito pavor e medo. Quer ver? Eu vou citar aqui e você vai testificar que é verdade. Medo da morte. Sim ou não? Conhece gente que tem medo da morte? Eu tenho algo para te dizer. A Bíblia diz que o nosso Senhor, Ele tomou as chaves do inferno da mão da morte. Ele falou: ó morte, onde está o teu agrilhão? A Bíblia diz que aquele que crê no Senhor Jesus, ainda que morra, viverá. Sabe o teu Deus de profeta? Diga: não tenha medo da morte. Amém, gente? A Bíblia diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quando nós cremos no Senhor Jesus, nós passamos da morte para a vida. Agora sim, em Cristo Jesus, nós temos vida. Que Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não há por que temer a morte. Então o medo número 1 que as pessoas têm é da morte. Eu tenho o hábito de fazer brincadeira com o pessoal, Núbia. Aí de vez em quando eu falo assim: ih, Paty, tu tá com a senha número 1. A Paty pega a senha e joga: não, pastor, e joga. E alguém pega e o pessoal fica apavorado. Não tenha mais medo da morte. Número 2. Sabe qual é segundo receio, medo que as pessoas têm? As pessoas têm medo da insegurança. Elas se sentem inseguras. Principalmente se você morar no Parque Paulista. Mas eu tenho algo para te dizer também. Sabe o que a palavra diz? A palavra de Deus diz assim: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia as sentinelas. O Salmo diz que 1000 vai cair do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. A tua segurança não depende de você, depende do teu Senhor. Nele você anda seguro, nele você não tem medo e nele você anda seguro. A Bíblia diz: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque é o Senhor quem te guarda. Viu, Romão? A gente não ensaiou, aí não dá certo. Nessa hora, era para você dar um grito de glória, viu? Viu, irmã Cleide? Eu vou repetir. A Bíblia diz: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor é quem te guarda. Aleluia, irmão. Número 3. Qual é o teu medo, principalmente para o pai de família, para a mãe de família? A Bíblia diz que o Senhor é a nossa provisão, e um dos maiores medos que as pessoas têm é com o que você vai comer amanhã. Fica desempregado, para você ver. Você fica apavorado que meus filhos vão comer amanhã. Mas a Bíblia diz que Ele é Jeová Jirê, o Deus de
provisão. Esse é um dos nomes de Deus. A Bíblia diz assim: crede no Senhor e sereis salvos. Crede nos seus profetas e prosperareis. A Bíblia, ela tem a palavra certa para todos nós. A Bíblia diz, meu amado, que você deve fazer prova do Senhor e ver como Ele é bom. Faça a prova do Senhor e vê de como Ele é bom. Se você que é humano, pecador, mau, tem um instinto mau, sabe dar boas dádivas aos vossos filhos, Deus que está nos céus negará porventura algo para você? Você vai pedir um alimento, Ele vai te dar uma serpente para comer? Ele vai te dar pedra? Saca o teu dedo de profeta e fala assim: a tua provisão vem do Senhor. A Bíblia chega a dizer que é inútil você acordar de madrugada e comer um pão com duras dores. Aos amados Deus dá enquanto eles dormem. Você está dormindo e Deus está fazendo o quê? Trabalhando em teu favor. Deus, Ele está dizendo: ô filhinho amado, fica tranquilo, porque das tuas coisas eu cuido. Só não faça o que é mal aos olhos do Senhor, senão Ele permite que teus inimigos prevaleçam. O maior problema nosso é o pecado. O nosso maior problema não é de confiança, o nosso maior problema é de pecado, que nós pecamos e não nos arrependemos e não nos voltamos para o Senhor. Segurança, lembre-se, morte é um dos maiores medos. 2, insegurança. 3, o que vai comer, e a Bíblia chega a dizer, né? Em Mateus: não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que haveis de comer ou vestir. E 4, um dos seus maiores medos é onde você vai passar a eternidade. Para aqueles que estiverem em Cristo Jesus, a Bíblia diz: se você perseverar até o fim, receberá a coroa da vida. Ele está preparando para nós um céu de glória. Ele está aguardando. E aí a Bíblia diz que quando você estiver chegando lá, Ele vai olhar para você e vai dizer: vinde bendito de meu Pai, possui a terra que vos está preparada desde a fundação do mundo. Eu estou louco para ouvir isso, irmã. Eu estou louco para ouvir a voz do nosso Senhor dizendo: vinde. Eu sei que foi grande as lutas. Eu sei que você pensou em desistir várias vezes e hoje Deus usou o vaso aqui, o profeta aqui, para exortar. Fica ligado. Tu que está de pé, se pensou em desistir, não desista. Fica firme. Amém? Olha o que diz, vamos ler. 3, versículo 3. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas, os amalequitas e também os do Oriente contra eles subiam e punham-se contra ele em campo e destruíam o fruto da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentas. Cadê a irmã Sofia? Se puder dar uma desligadinha que a irmã Lourdes chegou. Puder dar uma desligadinha, dá uma ajudinha aí que a nossa irmã chegou. Tá fazendo aniversário. Pode aplaudir o Senhor pela vida dela. Que princesa linda, né? Tá vendo, irmão? Viu, irmão? Deus te abençoe. Cuida dela, hein? Ela tá fazendo quantos anos? 18? Invertido? É 18, irmã Lourdes? 18 aninhos, né? Amém. Irmão Leandro também, né, irmão Leandro? Tá chegando lá, né? Não, é 18, irmão, 18. Quando pergunta a nossa idade, a gente fala 18. Desligou, querida, por favor? Amém. Ó, vamos lá, gente. Pega aí comigo.
Olha o que diz a palavra, que eles semeavam, e os inimigos midianitas e amalequitas faziam o quê? Faziam o quê? Iam lá saquear. Terrível coisa é você semear na tua vida, você semear, e o inimigo vai lá e faz o quê? Rouba. Você já viu isso, irmãos? A pior coisa que tem é você semear na vida do teu filho, o inimigo vai lá e rouba. A pior coisa que tem é você semear no teu casamento. O inimigo faz o quê? Vai lá e rouba. Pastor, como que eu semeio na vida do meu filho? Você semeia orando, ensinando o caminho que ele deve andar. E daqui a pouco acontece o quê? Você olha teu filho perdido nas drogas, nos vícios. Você vê seu filho se metendo com o que não deve. Você semeia na vida do teu esposo, no teu casamento, e daqui a pouco você vê o casamento em frangalhos, em ruína. Os midianitas e os amalequitas vão lá e saqueiam tudo. É terrível, irmãos. A Bíblia diz que o que eles semeavam, os inimigos faziam o quê? Iam lá e roubavam tudo. É muito triste você ver um irmão que está sendo saqueado. Ele faz o que é mal aos olhos do Senhor. E ele não consegue ver o fruto do seu trabalho. Ele não consegue ver o fruto da sua vida. Parece... Lembra a parada do medo? Fica estagnada a vida da pessoa. Nada acontece, nada anda. A sensação de ficar infrutífero é muito grande. É terrível. Vez por outra a gente está conversando e vai fazer algum tipo de análise e percebe que a vida da pessoa está paralisada. E você conversa com ela, percebe que os inimigos sitiaram. E por mais que você alerte, a pessoa não desperta. Esses dias eu pedi uma irmã para ligar para dar uma assistência a outra pessoa, porque os inimigos sitiaram e destruíram a família dela. Aí a irmã conseguiu contactar, orou, aconselhou. Essa pessoa foi novamente estar comigo, eu conversei, orientei. Mas é muito triste, porque os midianitas e os amalequitas já entraram na casa da pessoa e sequestraram tudo que ela tinha de projeto, de plano. Sabe? Tinha tudo para ser bem sucedido, mas fez o que era mal aos olhos do Senhor. E foi uma ida sem volta. A gente tem que ter muita cautela, irmãos. Porque quando nós damos permissão para o inimigo entrar e agir, é difícil neutralizar ele depois. Os irmãos sabem que eu sou advogado. E uma pessoa só tem condições de fazer algo na vida do outro se ele tiver uma procuração, sim ou não? Se tiver uma autorização. Só uma pergunta. Dos irmãos que estão aqui, quem é que tem casa? Alguém pode vender a tua casa sem a tua permissão? Só se você der uma procuração. A pessoa vai e vende no teu lugar, usando o teu nome. É mais ou menos o resultado do pecado. Quando você peca, você está dando uma autorização. Você está legitimando o inimigo para atuar. Aí ele vai lá e desfaz daquilo que é teu. Casamento, comunhão com os filhos, trabalho. Às vezes você está no teu trabalho abençoado, mas aí você dá legitimidade no trabalho, você deixa brecha, o inimigo entra e o teu trabalho, ele começa
se autodestruir por causa da legitimidade que você permitiu, você deu para o inimigo agir. Olha o que diz o texto, que eles semeavam os midianitas, os amalequitas, subia contra eles e pegava tudo. Versículo 4. E punham-se contra eles no campo, destruíam o fruto da terra, até chegarem a Gaza. Não deixava mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Versículo 5. Porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em grande multidão, que não se podia contar, nem eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Versículo 6. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Ei, existem pessoas que só despertam depois que o inimigo já entrou, já fez arruaça, Fran. Depois que o casamento já acabou, depois que já foi demitido, depois que a vida espiritual já está em frangalho, já não tem força para se levantar. Olha o que o Romãozinho disse. Cuidado, porque se você cair, para levantar dá trabalho, é muito difícil. A pessoa está na obra de Deus, é uma bênção. Líder, está caminhando, é firme, produzindo frutos espirituais. Quando prega é uma bênção, quando louva é uma bênção. Mas a pessoa deixa os midianitas, os amalequitas entrar e destruir tudo. Que o texto bíblico é revelador. Diz que eles empobreceram muito. Uma pergunta. Uma pessoa empobrecida pelo inimigo, ela sente alegria ou tristeza? Guarde o que eu vou te dizer aqui. Eu andei estudando psicanálise durante um tempo e descobri que boa parte das pessoas que têm aspectos depressivos é porque elas entraram numa rota, um declínio de empobrecimento da autoestima, empobrecimento dos seus planos e projetos porque as coisas não acontecem, vivem frustrados porque os relacionamentos não engatam, não dão certo, a pessoa fica frustrada, ela se empobrece, ela fica desanimada. Do original, a palavra desanimada significa sem vida. Uma pessoa que é empobrecida pelo inimigo, midianita e amalequita, ou os problemas, e eu estou tentando espiritualizar para os irmãos verem, é aquela pessoa que parou de produzir frutos, mas ela tem potencial? Tem. Mas os inimigos sitiaram. Ela não consegue mais produzir. Está paralisada, estagnada. Porque os inimigos empobreceu. Ó, os impactos emocionais são tão fortes numa pessoa que se vê que tem potencial exponencial, mas ela está empobrecida. Os impactos são tão fortes que ela vive depressiva. Ela para de acreditar que ela pode alcançar uma vida do seu filho que está aí querendo evangelizar. Ela não consegue mais ver motivos para orar. Ela para de orar. Ela para de ler a Bíblia. Guarde o que eu vou te dizer. Boa parte das pessoas que se dizem céticas ou que não têm um credo são pessoas que foram empobrecidas pelos inimigos que a vida lhes apresentou. E ela não consegue mais crer. Ela passa a duvidar da existência de Deus. Não porque Deus não exista, mas porque ela fez escolhas, ela tomou decisões que permitiu, deu legitimidade, legalidade para o inimigo entrar e fazer uma verdadeira arruaça. Em vários níveis, escalas e expansiva a várias áreas da vida da pessoa. Vida espiritual, vida financeira, vida amorosa, vida profissional. A pessoa para, esses dias eu conversando com uma pessoa, ela parou para mim e falou assim: pastor, minha vida tá toda bagunçada. Eu falei, mas o que aconteceu? Aí ela, eu sei que a culpa foi minha. Bom trabalho, estava ganhando bom salário,
em ascensão, acabou de comprar uma casa boa, tá vivendo com a casa legal, casado, casamento abençoado, estava abençoado, a coisa estava legal, mas aí deu uma brecha, foi suficiente. Escute, o inimigo não quer muitas oportunidades, ele quer uma chance para entrar e destruir. Por isso que a Bíblia usa uma expressão assim: vigiai e orai. Olha que não é orai e vigiai. Primeiro você tem que ficar vigilante. Vigia com quem entra na tua vida. Vigia com quem entra nos teus negócios. Vigia com quem entra nos teus planos. Vigia com quem entra na tua vida espiritual. Vigia primeiro. Depois você ora. A vigilância é em primeiro lugar. Amém, gente? Isso faz sentido para você? Saca o teu dedo de profeta e fala assim: vigia, porque os inimigos, eles estão ao derredor. Vigia, o inimigo ele está em lugares que você às vezes não está vendo, mas você tem que ficar vigilante, amém? E aí os midianitas entravam, saqueavam tudo, destruíam, nós acabamos de ler, até que eles despertaram. A palavra de Deus diz no versículo que nós lemos, o 6. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas, só a presença dos midianitas, dos inimigos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Versículo 7. Será que Deus ouve a oração do justo? Versículo 7. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, ou seja, por causa dos problemas, eles clamaram a Deus. Se você não clama a Deus por amor, os problemas vão te fazer clamar. Por causa dos inimigos, dos problemas, clamaram ao Senhor. E aí, meu amado, a Bíblia diz: invoca-me e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Dá uma sacudida assim no teu irmão e diga: irmão, quando você ora, Deus ouve. Aí a Bíblia diz assim: muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Uma oração é capaz de mudar toda a história. Viu, dona Zilda? Viu? Uma oração, Deus muda tudo. Ele vem pro Brasil de novo. Eu tava chorando, tava triste. Uma oração enxerga todo mundo. Uma casa que estava enlutada, triste. Uma oração, sabe o que Deus fez? Vem o Caleb. Vem o Miguel. Miguel é o próximo, né? Não, meu não. Igor. Tá vendo, Gilcimar? Deixa pro Gilcimar e Suelen. Uma oração e Deus muda a história. A Bíblia diz que Deus ouviu. Mas o que estimulou eles a irem para os pés do Senhor, irmã Zilda? Os inimigos. Já ouviu aquela expressão, varô? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Que bom se todo mundo estivesse buscando pelo amor, né? Almerinda, todo mundo vindo com amor na sexta-feira. Ô, Almerinda, eu cheguei para orar, para estar na presença de Deus, aleluia, glória a Deus. Mas não, tá Almerinda sozinha com umas 3 irmãs clamando. Será que vai ser preciso Deus mandar os inimigos para nos despertar? Qual foi a última vez que você passou a madrugada orando? Qual foi a última vez que você fez jejum? Porque quando tá tudo em paz, irmã Zilda, ninguém quer orar, ninguém quer jejuar, ninguém quer buscar. Aí precisa os inimigos se levantar, a guerra começar para ir orar, os problemas bater a tua porta. Aí a Bíblia diz que olha o que Deus faz. E sucedeu que clamaram os filhos de Israel ao Senhor no versículo 7 por causa dos midianitas. Versículo 8. Enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor Deus: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão.
e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei, e tá escrito errado aqui, ó. E vos dei a sua terra, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvido a minha voz. O que é que o Senhor está fazendo? Uma rememória. Ele está dizendo: vocês viram tudo o que eu fiz quando eles estavam saindo do Egito. Vocês viram o que eu fiz. Vocês viram como eu agi. Só uma perguntinha. Você se lembra quando Deus te tirou do lamaçal de pecado? Você te lembra do que Deus fez na sua vida quando você estava lá no mundão? Você se lembra quando você estava desempregado, com medo? Você lembra o que Deus fez? Ele abriu portas. Você lembra quando você não tinha filhos, o que Deus fez? Lembra, Fran? Você e Miriam? Como Deus... Agora lá, está segurando a neta. Deus é bom ou não é, irmão? Marcão, você lembra quando você só sonhava em ir para a região dos lagos há 20 anos atrás, que era um sonho? Olha o que Deus fez. Irmãos, eu tenho uma impressão que Deus, Ele não quer deixar dúvida do que Ele já fez na nossa vida e o que Ele é poderoso para fazer. O texto bíblico diz: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. O que você tem pedido é ficha. O que você tem pensado, Cleide, é pequenininho diante de um Deus tão grande e poderoso, que sempre tem o melhor para os seus filhos, para a maneira certa de corrigir, a maneira certa de nos exortar, a maneira certa de fazer com que a bênção chegue na hora certa. Temos um Deus também que, quando Ele quer dizer não, mano, não tem jeito. A Bíblia diz que se Ele fechar uma porta, já era. Esquece. Se Ele não guardar a cidade, em vão vigia as sentinelas. Se o Senhor não edificar a casa, esquece, em vão trabalham os que a edificam. A verdade é que nós precisamos aprender a depender só de Deus. Amém, gente? Deus falou para eles: vocês esqueceram do que eu fiz, como eu livrei vocês da mão dos egípcios? Esqueceu da maneira como eu agi quando veio não só as pragas, quando veio o Mar Vermelho, quando aconteceu isso, quando aconteceu aquilo? Vocês esqueceram? Então ele continua dizendo: enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, e ele disse tudo isso, no versículo 9: e vos livrei da mão dos egípcios, quando os oprimiam, expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. Versículo 10: e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás e Abisrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Ou seja, o lagar é o lugar onde pisava as uvas. Ele foi malhar o trigo lá para que os midianitas não pudessem ver. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Aqui, é igual a gente. Se Deus é com a gente, por que esse tanto de problema, Joana? Almerinda, se Deus é mesmo conosco, por que a gente fica doente? Por que meu filho teve bronquiolite? Se Deus é conosco mesmo, por que permitiu o assalto, Fran? Esses são os pensamentos humanos.
de quem não lembra de todo o bem que o Senhor já fez. Olha o que diz o Gideão. Ele falou, Marcos, olha o que ele disse. Senhor, se Deus é conosco mesmo, por que tudo isso está acontecendo? Os midianitas nos cercaram. A gente costuma esquecer até dos pecados que cometemos quando a gente quer se fazer de vítima. Porque o texto, no versículo 1, inicia dizendo, fez os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor. Agora ele se coloca na posição de vítima, irmão Leandro. Gideão diz assim, se Deus é comigo mesmo, por que tudo isso está acontecendo? Por que, Tiago? Por que do tiroteio? A Cris, por que eu tenho que correr tanto até chegar à casa da Gleice para me esconder? Se Deus é Deus mesmo, por que tudo isso está acontecendo? Por que meu marido ficou desempregado? Se Deus é Deus mesmo, por que estou passando por essa situação toda? Aí olha o que o texto vai dizendo. E que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Olha o que Gideão afirma, severa. Para que nossos pais ficam contando os testemunhos? O pastor fica todo domingo pregando lá, os irmãos pregando. Por quê? Por que disso? Se a gente está vivendo essa situação toda aqui. Irmão, por que passamos tanto tempo peregrinando nessa terra, irmão? A gente ia cultuar, chovia, molhava tudo. Lembra disso, irmão? Mas eu vou falar uma coisa, nunca queimou o equipamento. Queimou, irmão? A gente vinha na próxima semana e usava. Lembra, Priscilinha? Às vezes a chuva vinha, a gente não conseguia fugir da chuva e molhava tudo. Por que nossos pais ficam contando o testemunho de tudo que Deus fez, se agora Ele nos abandonou? A gente costuma fazer uma relação circunstancial. Se eu estou bem, estou com dinheiro no bolso, estou em segurança, tenho comida, Deus está conosco. Se eu estou mal, estou desempregado, não tenho dinheiro no bolso, Deus não está comigo. Essa é uma relação humana. E o pior, que nada tem a ver uma coisa com a outra. Tivemos servos de Deus que morreram decapitados e Deus não estava com eles. Jesus foi para a cruz do Calvário, foi morto, Deus não estava com ele. Homens como Estevão foi apedrejado, outros tiveram suas cabeças entregues em bandeja. Porventura Deus não estava com eles? Não tem nada a ver. Questões circunstanciais, se Deus está ou não contigo. Guarda aí firme que eu vou te contar uma coisa. Se depender do propósito de Deus, Ele vai te usar independente das circunstâncias. Dar glória e ficar firme quando tudo está bem, até o ímpio faz isso. Dar glória e ficar firme quando as coisas vão mal, é aí que o nome de Deus é glorificado na sua vida. Quando você fica firme no dia mal, aí que Deus é honrado. Amém, gente? Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força, você vai livrar Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse, ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fosse um só homem. O que ele disse? Eu falo para os irmãos assim, irmão, é você que vai pregar aí semana que vem, tá? Fica ligado.
Não, eu não dá para mim não, bota outra. Não, é tu que vai abençoar o povo de Deus, é você que vai compartilhar. Eu gostei, a gente fez um rodízio. Irmã Ana Angélica pregou pela primeira vez. Foi uma bênção. Se puder, assista a mensagem. De vez em quando eu vou lá e já assisti umas 4 vezes. O Iago, outro dia pregou aqui. Quase que tivemos que tomar o microfone da mão dele. Tinha muita coisa para compartilhar. Às vezes você vê os irmãos. A Priscilinha outro dia pregou aqui. Às vezes você vê os irmãos e pensa assim: é bom a gente ouvir o fulano. Tá. Não. Cada um de vocês tem algo que está vivendo, algo que Deus pôs no teu coração para você dividir também. O negócio é Deus contigo. Não adianta querer que outro vá, é contigo. Saca o teu dedo de profeta e diga: é contigo, irmão. O negócio é contigo. Gideão disse: eu sou o menor da casa de meu pai. Eu sou o menor da tribo da minha tribo. Eu não, Senhor, não dá para mim não. O Senhor fala: vai nessa tua força, Gideão, é tu mesmo. Vez por outra os irmãos querem escapar, né? Já viu? Não, pastor, manda o irmão fulano de tal, ele fala melhor. Igual o Moisés, né? Eu tenho a língua presa, não dá para eu falar não. Vai falar com língua presa mesmo. Mas pastor, eu não consigo andar, minha perna é dura. Vai pregar, vai fazer missões, puxando da perna de qualquer forma. Mas pastor, eu não tenho aparência, não tem jeito, é contigo o negócio. Mas eu sou gordinho, vai, que Deus vai sustentar lá a plataforma, não vai cair não. Mas eu sou magrinho, não vai ventar, a gente desliga o ventilador. É contigo. A gente tenta passar responsabilidade para outros. Tem gente que diz: Senhor, eis-me aqui. Mas na hora de enviar, envia aquele ali, ó. Tava ouvindo a mensagem da Miriam. Te prepara, tá, Miriam? A Miriam tava falando aqui. Às vezes Deus quer fazer um avivamento, Deus quer fazer um mover, mas aí os irmãos não vão. Se prepara que agora Ele vai te enviar. Tem jeito. Não, pastor, mas eu não tenho jeito para pregar o evangelho. É do teu jeito, é de jeito ou sem jeito. Deus vai te usar falando o português correto ou falando o português errado. É contigo. Não te esconde. O último que tentou fugir, sabe o que aconteceu? Ficou dentro da baleia, da baleia, foi engolido pela baleia e foi cuspido lá no lugar do propósito. Jonas, fujão, tentou fugir do chamado. Quanta gente tentando fugir do chamado de Deus. Por quê? Por causa dos desafios? Meu irmão, vai ter que ensaiar mesmo, não tem jeito, vai ter que pagar preço mesmo. Vai ter que te enquadrar. Ou tu vai apresentar a Deus de qualquer forma, de qualquer jeito. Vai ter que te preparar. Amém, gente? Eu já estou encerrando, tá, irmãos? Vem comigo pra gente concluir. Diz assim o versículo 17. E ele disse: se agora eu tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que tu és tu que falas comigo. Ele ficou na dúvida. Deus está mandando eu fazer isso? Isso não é Deus não, Deus não está nesse negócio não. Ir para Portugal? Não é Deus que está nesse negócio não, pô. Ir lá para a região dos lagos? Vou fazer o quê? Não é Deus não, isso não é Deus que está falando comigo, isso é minha carne. Isso é de mim mesmo. Ir lá tirar aquele barro para acertar o terreno para construir uma igreja? Onde que Deus está nesse negócio? Tem que ir visitar aquela irmã que é chata, que fala mal de todo mundo. Deus não está nesse negócio não. Tu vai ter que ir visitar ela mesmo, orar por ela. É ela que Deus quer que você vá lá.
Se você fizer o bem só para quem faz o bem, a Bíblia diz, que proveito tem isso? Nenhum. Agora você tem que visitar aquela pessoa que é o espinho na tua carne. Tem jeito, vai ter que ir lá, Flaviane. Vai ter que ir lá. Ir lá pedir perdão para aquela pessoa que me feriu, que me magoou. É tua vez, vai ter que ir lá. Tem jeito, é contigo. Agora, a responsabilidade de Deus não pôs sobre o outro, pôs sobre nós. Está sobre ti. Lembra aquela prima que você já não fala há um tempão que brigaram? Quase saiu na mão a Almerinda. Quase saiu na mão. Quase rolou um fight. Vai ter que ir lá pedir perdão, se reconciliar. Sabe por quê? Porque o dia da redenção está chegando. Olha o que diz o texto bíblico. Rogo-te que daqui não te aparte, até que eu volte e traga o meu presente e o ponha perante ti. Esperarei até que volte. Versículo 19. Entrou Gideão, preparou um cabrito e pães asmos de efa de farinha, carne pôs num cesto, o caldo pôs uma panela, trouxe até debaixo do carvalho e ofereceu. Versículo 20. Porém o anjo do Senhor lhe disse: toma a carne e os pães asmos, põe-nos sobre esta pedra e derrama-lhe o caldo. Assim ele fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os pães asmos. Então subiu um fogo da penha e consumiu a carne e os pães asmos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Ele queria uma confirmação se era Deus ou não. Deixa eu te falar uma coisa. É comum um anjo aparecer diante de você e fazer todas essas coisas aqui? Só de aparecer um anjo, tu já vai falar, ih, caramba, é Deus mesmo nesse negócio. Só de aparecer um anjo, tu já fica assustado. É Deus. É Deus. E Deus se revela de várias maneiras. E Deus fala com ele. Então viu Gideão que o anjo do Senhor e disse: ah, Senhor, eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, você não vai morrer. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, chamou-lhe o Senhor é paz, e ainda até hoje está em Ofra dos Esbezrita. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, segundo o boi de 7 anos, derruba um altar de Baal, que é de teu pai. Olha só, o altar de Baal, o pai dele edificou. O que isso aqui está dizendo? Existem coisas que são pecaminosas que não foi você que erigiu na tua família, na tua vida. Foram os seus pais. Existem hábitos que são pecaminosos, que afrontou, foi mal aos olhos do Senhor, que não foi você que fez, foi seus pais. Seus pais que eram idólatra, que oferecia sacrifício, acendia vela, fez pacto. Não foi você, não. Tem gente que os pais que tinham hábitos. Eu estava contando outro dia, eu fui no aniversário daquela irmã, mãe do Washington, e eu estava contando. Meu pai tinha um hábito, quando tinha enterro, a Cris vai lembrar, a gente chegava do cemitério, ele não deixava a gente entrar dentro de casa. Parava na porta, botava um copo de água, dava 7 passadas com um copo de água na cabeça e jogava fora. Tirava a roupa, a gente tinha que ficar nu na porta de casa, né, Cris? Era ruim que todo mundo estava olhando, tinha que tirar a roupa correndo pro banheiro. Mas era um hábito, prática. Acender vela, botar copo de água às 6 horas da tarde no rádio, tinha lá a reza que era feita e depois a gente tinha que, beber. Tem família, e vocês vão lembrar disso, tem famílias aqui que eles botam a ferradura no portão de casa. Sim ou não?
dizendo que aquilo ali, o mal vai passar e vai passar direto. Quer ver uma coisa? Tem gente que aprendeu desde criança em casa que tem que andar com trevo de 4 folhas dentro da carteira para poder ter. Não vai trabalhar não e enche de mato tua carteira para tu ver se vai aparecer dinheiro. Não vai trabalhar não e fica guardando. Eu tenho uma tia que hoje ela congrega conosco. Sabe o que ela fazia? Eu não vou citar o nome que é capaz dela estar vendo o culto e ela vai ficar chateada, mas olha o que ela fazia. Ia sair de casa de manhã, tinha que me levar para a escola, a Cris ia na parte da tarde, aí colocava pra gente ouvir o horóscopo. Deixa eu ver a cor da roupa que eu tenho que usar hoje. O número da sorte. Final de ano, eu quero paz. Ia de roupa branca. Tem crente que quer virar o ano, só vira o ano se for de roupa branca. A pessoa quer paz, mas passa o ano todo brigando dentro de casa, de picuinha, mentindo, enganando, afrontando, e quer paz. Ah não, esse ano é o ano do amor, vou botar uma roupa vermelha. Mas não se relaciona. Quando a pessoa se aproxima, é brigona e tal, não vai ficar com a titia. Não tem jeito, né? Mas a Bíblia, ela é clara. A Bíblia diz que um homem alcança o favor do Senhor quando ele encontra uma esposa. E a mulher também encontra o favor do Senhor. Quem abençoa no relacionamento, quem é? Me ajuda aí, gente. O pessoal não está crendo, não. Vou repetir. Quem é que abençoa a gente para ter um bom relacionamento, irmãos? É Deus. É Deus. Você só vai facilitar um pouco as coisas, né? Vai andar um pouquinho arrumado, vai passar um perfume, bota um brinquinho discreto, né? Sim ou não, Miriam? Qualquer coisa, faz uma consultoria com a Miriam. Vai dar todas as dicas. Por que elas riram, Miriam? Ficaram rindo, Miriam. A Miriam orava por mim. Aí Deus me abençoou, olha lá, veio a Priscila. Gente, eu tenho certeza, só a Priscila para me aturar. Se eu tô casado com outra, não ia dar certo, Fran. Não ia dar certo. Pra gente finalizar, irmãos, e encerrar. Olha o que diz. Versículo 26. Edifica um altar ao Senhor no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e pega esse boi, oferece em holocausto a lenha, corte do bosque. No versículo 27. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, fez como o Senhor lhe dissera, e sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai, ele ia derrubar os altos, ficou com medo da casa de seu pai, mas ele fez conforme o Senhor. Aí diz assim a parte B: cortado, ele segundo o boi oferecido no altar que foi edificado. Versículo 29. E uns aos outros disseram: quem fez esta coisa? E esquadrinhando... Estou no 29, tá? Estou no versículo 29. Perdão, vamos ler o 28. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derrubado, e o bosque estava ao pé dele, cortado. E segundo o boi oferecido no altar que foi edificado. Uns aos outros disseram: quem fez esta coisa? Esquadrinhando e inquirindo disseram: foi Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: tira para fora teu filho, para que morra, pois derrubou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém Joás disse a todos que puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo contenda, pois derrubaram o seu altar. Por isso aquele dia lhe chamaram
Jerubaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derrubou o seu altar. Eles ficaram revoltados porque os homens de Gideão com ele foi de madrugada e derrubou os altares. Só um minuto, preste atenção. Gideão foi de madrugada, tem um sentido isso. Os altares que foram levantados por seus pais ou por alguém que você ama, precisa ser derrubado. E em momento em que as pessoas estão dormindo. Porque se você for durante o dia, eles vão deixar? Não. Eu me lembro que eu cheguei em São Paulo cheio de fitinha de uma determinada santa. E antes de me converter, sabe o que meus primos que já eram do Senhor fizeram? Durante a madrugada eles reuniram e cortaram aquela pulseira, o Jorge. E ali tinha um pacto sendo quebrado de madrugada. Quando for de manhã, tudo se fez novo. Amém, gente? Você precisa derrubar os altos. Para a gente encerrar. E agora de verdade. Olha o que diz o texto. Olha o que diz o texto. Leia comigo. Versículo 33. E todos os medianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram e passaram e acamparam-se no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou trombeta, e os Abzerita se ajuntaram após ele, e enviou mensageiros por todas as tribos de Manassés, que também se ajuntou após ele. Também enviou mensageiros a Zé, Zebulon, Naftali, que saíram-lhe ao encontro e disseram Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por minhas mãos, como disseste, eis que eu porei um velo de lã. Só um minutinho. Porque aqui agora já é o propósito que ele fez da lã na madrugada. Mas olha aqui, só um minutinho, dá uma olhadinha para cá rapidinho. O homem que estava cheio de medo, cheio de receio, derrubou os altos, agora ele foi revestido pelo Senhor e se encorajou. Sabe o que te encoraja? É quando você deixa tudo aquilo que aos olhos do Senhor é mal. Você se reveste do Deus Todo-Poderoso através do seu Santo Espírito. Paulo disse assim: eis que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez. Se o teu alto era roubar, agora você não rouba mais. Se era matar, agora não mata mais. Se era adulterar, agora não adultera mais. Tudo se fez. Amém? Ele fez um outro voto que era para confirmar se o Senhor estava com ele mesmo ou não. Mas o que eu quero deixar para os irmãos é exatamente essa lição. Quais são as lições que fica? As lições deixadas por Gideão. Em tempo que você é oprimido, é importante você buscar o Senhor. O chamado de Deus não depende da sua capacidade. Você pode se sentir o menor da casa de seu pai. Basta ouvir o chamado de Deus que Ele vai te usar. Pede uma confirmação a Deus, Ele vai te confirmar. Mas é importante você derrubar todos os altos, todos os deuses, tudo aquilo que te impede de caminhar na presença de Deus. Precisa ser derrubado, assim como Gideão fez. A tua vitória está na confiança de que Deus te chamou e Ele está te preparando. Amém? Vamos ficar de pé? As lições aprendidas no texto de Gideão é extremamente desafiador para a gente nesse tempo presente. Espero que Deus tenha falado de uma maneira poderosa no seu coração. E não tenha medo, hein? Vai com medo mesmo. Existem duas coisas que são diferentes. Uma coisa é o medo, outra coisa é a covardia. Sabe qual é a diferença?
O covarde é aquele que deixa de fazer porque está com medo. E o medroso é aquele que faz mesmo sentindo medo. Hã? Na verdade, a diferença entre o medo e o covarde, o medroso e o covarde, é que o medroso, mesmo com medo, ele faz. Ele faz com medo mesmo. Mas o covarde, ele deixa de fazer por causa do medo. Nós não podemos ser covardes. Você pode até ser medroso. Tem coisas que a gente faz com medo mesmo, né, mano? Já pensou quando você foi dirigir pela primeira vez? Mano, quando o cara disse assim, você tá habilitado agora, que eu peguei a minha habilitação, falei, meu Deus, e agora? Que eu sentei no carro, e agora? Tive que dirigir com medo mesmo. Aí depois o medo vai embora, né? Tu fica mais confiante. Aí depois tu passa a andar até 110 por hora, né, Fran? Mas, mesmo que você esteja com medo, faz com medo mesmo. É melhor do que você se acovardar. Não vou fazer essa prova não, porque todo mundo fica reprovado. É melhor você ir fazer. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos um instante. Pai, quero te dar graças, Senhor, por essa rica oportunidade de compartilhar a tua palavra e pedir que o teu Espírito Santo, Senhor, complete aquilo que eu não pude falar por limitação humana. Que o teu Espírito Santo fale em nós. Ajude-nos a entender teus planos, teus propósitos. Assim como tu fizeste com Gideão, o chamou com medo, sem medo. Temos que ouvir e atender, Senhor. Então encoraja os teus filhos. Que eles sejam revestidos do teu Santo Espírito nessa noite. Em nome de Jesus. Que eles sejam encorajados, Senhor. Para a honra e glória do teu nome, Senhor. Amém. Amém.